Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque o esporte é tricampeão pernambucano, meu velho. O Leão da Ilha do Retiro passou sufoco? Passou sufoco. Mas é tricampeão pernambucano, 45 vezes campeão pernambucano. Não é para qualquer um, meus amigos. O Esporte Clube do Recife está de parabéns pelo título do Campeonato Pernambucano. A gente vai conversar um pouco sobre o jogo. Foi um jogo meio perturbado aí, que foi. Já nasceu os 10 cabelos brancos a mais em mim. Mas, meus amigos, foi um jogo muito importante para o esporte, um título importantíssimo. E nessa nova etapa que o esporte está fazendo, que é a etapa que parou um pouco desse rodízio e o esporte agora vai começar a engrenar de vez. Mas antes, meus amigos, da gente começar a conversar sobre o jogo, já se inscreve aí no canal se tu quer estar por dentro de tudo do Esporte Clube do Recife. Mas vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar aí. Jex, como é que foi esse jogo? Foi bom, não foi? Eu tô meio cabreiro. Não, Jex, eu tô super tranquilo. Como é que está o seu sentimento agora? Já deixa aí nos comentários que eu quero saber qual o sentimento rubro-negro após esse título nos pênaltis, suado e sofrido do esporte, meus amigos. Mas a gente vai começar aí conversando sobre um pouco sobre a escalação do esporte. Eu já vou dar uma alfinetadazinha que eu não gostei tanto, beleza? Eu não gostei tanto da escalação, eu não gosto quando bota Lucas Lima na ponta direita. E também, meus amigos, eu não gosto muito como o Sérgio Oliveira entra ali como meio campo para fazer a criação. Mas o Sport ali, de início, jogou bem, já deu uma bafa logo no início do jogo, quase que fazia logo um gol, já nos primeiros minutos ali, mas não saiu, que foi o goleiro do Retrô, tirou a bola e sobrou para Sérgio Oliveira, que tentou dar de cobertura. Mas, meus amigos, o jogo aí foi legal, mas a escalação do esporte eu não gosto. A minha escalação ali, principalmente no ataque, seria, meus amigos, Lucas Lima no meio, Rivera e Sérgio Oliveira de volante. Mas Pepa, ele não pensa assim, ele pensa diferente. E o ataque principal é Lene Lobato na ponta direita, ou talvez aí na ponta direita, Lene Lobato ou Barleta, mas na ponta esquerda, Gustavo Maia. É um cara aí que entrou depois de muito tempo no jogo, mas na minha opinião ele errou nesse ataque do Sport. É um ataque que deu mais canja hoje. Foi esse Pablo normalmente ali como centroavante. Mas eu gosto muito quando o Lucas Lima joga de meia. Mas tranquilo, Jackson. Não vamos, hoje não é o dia da gente estar falando da estratégia de Pepa. A gente vai trazer aqui em próximos vídeos que, na minha opinião, o Pepa está devendo ainda muito. Mas sobre o título, Jackson, sobre o jogo, meus amigos, foi um jogo tranquilo até quando o Sport começa a cochilar. O Sport eu sinto que apaga muito do jogo. O Sport entrou aí com o placar agregado, que a gente viu, o Sport estava 3-2 para o Sport estava com vantagem de um gol. E quando chegou ali aos 24 minutos já do primeiro tempo, o Sport foi lá e fez o seu primeiro gol. Então o placar agregado já estava super mega tranquilo. 4-2 para o Sport. O Retrô não estava fazendo nada. O Sport comandando o jogo. Mas como eu acabei de falar, o Sport dá umas cochiladas. Eu não sei se é a questão do treinador que passa isso para o jogador. Eu não sei se são os jogadores que ficam desligados. Mas enfim, o Sport estava dominando o jogo tranquilo e parecia mais um jogo que estava encaminhado para o Sport ser tricampeão pernambucano na tranquilidade total. Mas não foi, como vocês sabem, teve sufoco. O Retrô foi lá, o Retrô não, o Primo Rico, o Primo Rico que não estava jogando nada, meus amigos, foi lá e fez um gol de cabeça. Um gol de cabeça ali que foi uma jogada no ponto fraco do esporte, que foi em cima de Lucas Cunha. Como a gente sabe, Lucas Cunha é reserva ali na zaga e ele, o jogador do Retrô, foi lá e se aproveitou que ele chegou um pouco atrasado no lance e fez um gol de cabeça. Na minha opinião, era defensável para Kaique França? Acredito que sim.
Não é que tipo, oh meu Deus, foi falha de Kaique França. Não, eu não vou dizer que foi falha do goleiro. Mas tem algumas defesas que o goleiro precisa fazer para mostrar que é um goleiro de Série A. E Kaique França, meus amigos, não mostrou ser esse goleiro tipo magrão, que a gente sempre procura o magrão, que bolas quase dentro do gol ele vai lá e tira. Kaique França foi lá e levou o gol naturalmente, como qualquer outro goleiro levaria, porque, na minha opinião, a falha não chegou a ser dele, mas sim de Lucas Cunha. E aí, meus amigos, já voltou daquela encharcada no jogo. O Retrô ali já empata o jogo, já faz 1-1, já fica aquele negócio meio pesado novamente, porque o Sport, toda vez que leva um gol, sente muito, e o Sport sentiu esse gol do Retrô. O Retrô começou a querer ir para cima para poder virar o jogo, porque o Retrô precisaria fazer 2-1 para poder levar para os pênaltis. Deu aquela brigada ali no início do jogo, mas o Sport deu uma acalmada, controlou o jogo mais uma vez e terminou o primeiro tempo. Até aí, meus amigos, tranquilo, a torcida estava, não, o Sport vai fazer mais um, é um jogo que está tranquilo, mas iniciou o segundo tempo e o negócio ficou meio embaçado. Embaçou muito. Assim, é umas coisas que acontecem no esporte que o time se desliga muito. Eu vou dizer mais uma vez. O esporte tem dois problemas gravíssimos nos jogos que o esporte faz. Um, ele não sabe gerir o jogo, ele não sabe chegar a propor jogo. O esporte é o time mais reativo, a gente viu aí no jogo contra o São Paulo, e vai ser bom ele ser reativo na Série A. Ele vai ter que propor o jogo muito pouco, talvez aí contra o Ceará, contra o Mirassol em casa, nem fora de casa vai propor jogo. Mas, meus amigos, o esporte tem esse problema. E o segundo problema do esporte, que na minha visão, é que o esporte apaga do jogo às vezes. Então, assim, o time está bem dominando, do nada, um jogador erra um passe e já tem contra-ataque. Porque os times jogam contra o esporte no contra-ataque, que foi o caso aí do Primo Rico. Então o esporte vem sempre dominando o time. Tava super tranquilo até levar o gol, que eu disse para vocês agora, que foi o gol de empate. No segundo tempo, apagou mais uma vez, começou a entrar na pilha do Retrô e aconteceu o que a gente não queria, meus amigos. Sérgio Oliveira levou a entrada lá na entrada da área, ficou pistola, a realidade é essa. Ele perdeu a cabeça, ninguém segurava Sérgio Oliveira, já chegou dando uma entrada dura, depois ficou muito pilhado, querendo discutir com todo mundo. E teve um lance ali que era super tranquilo, no meio-campo, não tinha necessidade dele entrar daquela forma. E ele entrou com os dois pés, meus amigos, por cima, ainda trincou os dentes, assim como não era o Sérgio Oliveira que a gente via, mas sim o Sérgio Oliveira que estava chateado porque o árbitro não marcou uma falta. Isso é normal no campeonato pernambucano, isso vai ser normal no campeonato brasileiro. Os árbitros são muito abaixo da média. Então ele entrou na pilha do Retrô e fez uma falta gravíssima. Como a gente sabe, o VAR chamou e deu zebra, meus amigos. O jogador foi expulso. Aí, meus amigos, o jogo mudou da água para o vinho. O time do esporte teve que recuar totalmente, tirou Pablo e botou Johan, mas o negócio ficou meio embaçado ainda. E logo após, meus amigos, a expulsão de Sérgio Oliveira, o Retrô dominou, teve uma falta. E aí, essa falta que teve, que Fernandinho bateu a falta e fez um golaço de falta. Foi um gol bonito? Foi bonito, mas não tem que tirar da minha cabeça que foi falha gravíssima de Kaique França. Tem uma câmera, meus amigos, que está pegando a batida de Fernandinho. Kaique França arma a barreira e ele fica atrás da barreira. Isso não pode acontecer. Isso é erramador. Fernandinho botou uma bola com curva, mandou uma bola com curva, mas aquele lado ali é o lado de Kaique França. Ele já bota a barreira que já é para proteger o lado vulnerável e o lado dele ele não pode levar o gol ali. Ele ainda chega a tocar na bola, mas o chute foi com curva, ele estava atrás da barreira. O tempo de reação dele foi muito lento e aí que o bicho pegou. Um jogador a mais, o Retrô ainda virou o jogo nessa falta, nesse golaço aí de Fernandinho. E, meus amigos, começou o desespero na Ilha do Retiro. Como a gente sabe aí, foi muito sufoco, mas o Sport conseguiu segurar do jeito que dava. A sorte do Sport foi que o treinador do Retrô fez algumas modificações muito erradas. Ele fez muito errado. Se ele mantesse o time do jeito que estava, ele poderia sim chegar a fazer o terceiro gol. Mas, felizmente para o Sport, ele fez modificações erradas e o jogo chegou aí para os pênaltis. E nos pênaltis, meus amigos,
Foi complicado, uns pênaltis ali. João Silva ainda chegou a perder o pênalti. A sorte que o goleiro do Retrô se adiantou um pouco, mas antes disso, o pênalti do Retrô teve um pênalti na trave. E o último, meus amigos, por azar do destino, para Laércio, o filho dele chegou a bater o último pênalti. Eita, zebra da bexiga. Quando ele pegou a bola, eu disse: rapaz, tá uma pressão enorme nas costas desse menino. O time nunca foi campeão pernambucano. Ele estava com a bola nos pés, que não poderia dar o título ao time do pai dele, que é o time dele também. O pai dele, o cara vai pensar, ele é muito novo, 18 anos. Eu, particularmente, se eu fosse treinador, eu não colocaria ele para bater aquele pênalti, mas sabendo que eu acredito que o treinador pensava que o goleiro ia pegar os dois pênaltis e a bola da decisão, a bola do título, iria ficar nos pés do filho de Laércio. Ia ser uma coisa linda, ia ficar para a história. Mas, meus amigos, não foi dessa forma. O Sport estava na vantagem e ele ainda mesmo assim bateu o pênalti e Kaique França pegou o pênalti, meus amigos. Exatamente. E o Sport foi tricampeão pernambucano. Teve seus méritos com toda certeza. Eu já tinha falado para vocês. O campeão pernambucano, vou repetir, meu velho. O campeão pernambucano vai sair das semifinais entre Sport e Santa Cruz. Não tem outro o que fazer. Não tinha o que fazer, era lógica. Que é o jogo dos dois maiores times que tem em Pernambuco. Claro que tem o Náutico também, mas o Retrô é um time que ainda não tem esse braço para ganhar. Ainda não tem um time formado mesmo, não tem aquela camisa para ganhar finais. Já perdeu nos pênaltis finais para o Náutico e agora perdeu mais uma final para o Sport Clube do Recife. 45 vezes campeão pernambucano, meus amigos. Mas deixa aí nos comentários que tu gostou, que tu não gostou do jogo. Tu gostou da escalação de Pepe ou não? Mas parabéns aí também à torcida rubro-negra. Festa lindíssima na Ilha do Retiro. Mais de 25 mil torcedores para ver o Sport ser mais uma vez campeão pernambucano.